Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Paz da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú, uma casa de passes, orações e estudos. Hoje é o dia 1º de outubro de 2025 e é a live de número 269. O Evangelho de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item é o orgulho e a humildade. Os sorteios do livro já foram realizados aos presentes na casa. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas e o mês de outubro marca o início da campanha internacional de conscientização e prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Terapia da Gratidão. Terapia da Gratidão. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos por cada um de nós. Quem disse isso foi Oxó. José Carlos de Luca nos coloca dessa seguinte forma: a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. E quando se agradece, nós emanamos luz para o nosso corpo, para tudo em nossa volta. Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso, o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Embora na condição de governador espiritual da terra habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta, aqui no nosso planeta Terra, tendo enfrentado as mais rudes provações, sem merecê-las. Jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores, das nossas dores. Jesus está sempre mostrando o caminho. Nós que padecemos da enfermidade, da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura, se nós recusarmos a seguir suas prescrições. Nós pedimos a cura e quando é pedido fazer alguma mudança, nós não fazemos, nós não aceitamos. Então, a gente quer ser curado, mas não quer melhorar, não quer mudar. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo. Mas será que já agradecemos aos demais que funcionam perfeitamente? Talvez
alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Está lá no hospital, né, esperando, é enfermo, né? Está esperando a cura. Então, talvez neste momento a gente vai entender o que é a gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos, presos a reclamações inúteis? Talvez muitos, né? Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. O fato de você estar respirando neste momento é um grande milagre. Já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Converse carinhosamente com seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado, e até um amorzinho, né? Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acometem o ser humano, que é a falta de gratidão. Não esqueça que para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. Nós costumamos pedir e dificilmente agradecer. Agradeça a Deus todos os dias por Ele nos dar o dom da vida. Olha que bênção. A gente está aqui caminhando, os nossos órgãos trabalhando de forma involuntária de nós, e a gente ainda tem a coragem de reclamar. Então vamos aprender a agradecer. Agradecer sempre, né? É um merecimento que Deus nos concede todos os dias, sempre. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos novamente. Aprendeu direitinho. Dia 4 de outubro, próximo sábado, nós teremos mais um evento do Movimento Espírita de Tambaú, com a Andréa Canto dos Reis, e acontecerá aqui na Casa do Caminho, às 19h30. E o tema, estou curioso, Chico Xavier, Pensamento e Vida. Xavier, Pensamento e Vida. Programem-se, vale a pena. Eu acho que nós já comentamos, no ano passado, as casas que participam do Movimento Espírita Tambaú, são 4, Casa do Caminho, Paula Vitor, Renovação e Luz e o Pai da Humanidade. Nós decidimos que não iríamos mais concentrar os eventos apenas no mês de outubro, que é o que é tradicional, em função do aniversário do Allan Kardec. Por uma razão muito simples. A disponibilidade dos palestrantes é muito concorrida. Então, como a doutrina, o processo de divulgação da doutrina deve ser permanente, decidimos que vamos fazer ao longo do ano, à medida em que conseguimos a disponibilidade dos palestrantes. Ok? Neste caso, conseguimos trazer André em outubro. Continuamos com as nossas reflexões do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres pelo Espírito,
No dia de hoje, o tema orgulho e humildade, itens 11 e 12, que nos foram trazidos por Lacordaire, que já vimos aqui, né? já refletimos sobre uma mensagem que ele havia trazido no capítulo 15, que ele tratou do bem e o mal sofrer. Ele tem mais essa mensagem neste capítulo, orgulho e humildade, e uma terceira no capítulo 16, quando ele fala do desprendimento dos bens terrenos. E tem 11, é uma mensagem bastante longa, que nós não vamos ler, senão vamos passar o resto da noite lendo. Mas vale a pena ler em casa. E também no item 12, Adolfo, bispo de Argel, que nasceu em 1800, desencarnou em 1856 e foi nomeado bispo de Argel, na Argélia, que também nos ditou 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa de hoje, sobre orgulho e humildade. No capítulo 12, amai os vossos inimigos, que trata sobre o duelo, que é o item 11. E no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E trata do item a beneficência, item 11. Ok? Antes de nós entrarmos especificamente no tema orgulho e humildade, eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, uma pequena rememoração nessa trajetória do autoconhecimento do qual nos encontramos, e trazendo a questão do ego, que ego, egoísmo e orgulho estão umbilicalmente ligados. Nas nossas quartas-feiras, nas nossas reuniões de quintas-feiras, um dia eu aprendo. Nas nossas reuniões das quintas-feiras, nós comentamos, compartilhamos que o ego, na realidade, é a sofisticação no reino hominal do instinto animal. Qual a função do instinto? Sobrevivência, reprodução da espécie, alimentação, buscar alimentação, abrigo, segurança. Quando nós adentramos no estágio hominal, todas essas funções instintuais permanecem. Só que ela se sofistica porque surge algo no estágio hominal, que é a persona. E a persona, como tudo que existe, também luta por sobreviver. Só que ainda, recém saído do estágio da animalidade, nós buscamos de forma exclusivista. Que são algumas características do ego, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, não vai dar para nós aprofundarmos muito, mas o ego, na realidade, é o quê? É a camada de ignorância que envolve o ser essencial que somos. É uma camada energética mesmo, que nos envolve, que reflete o nosso primitivismo, onde estão gravadas todas as nossas experiências passadas, e que, na realidade, nestas experiências, não colocamos em prática o amor essencial, ainda estávamos e continuamos aprendendo. Na realidade, é o nosso eu menor, nosso eu inferior. E este tema, ele é tratado de forma assim, extremamente rica em toda a codificação. Em O Livro dos Espíritos, quando trata da lei do progresso, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Mais para frente, no capítulo que trata sobre perfeição moral, ele pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O mais radical? Já o dissemos inúmeras vezes: o egoísmo. E logo depois, na questão 917, qual o meio de destruir seu egoísmo? Processar na nossa evolução moral. Porque a partir da nossa evolução moral, nós passamos a ver essa questão do ego de uma dimensão tão distante, que tudo que se refere a ele se relativiza, se torna menor. E o tema volta no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no tema amai o próximo como a si mesmo. O egoísmo, chaga da humanidade, deve desaparecer da face da terra. Kardec, depois de Obras Póstumas, quando ele tem um título, um capítulo, na realidade, na parte 1, só sobre esse tema, egoísmo e orgulho. Ou seja, vale a pena, mais do que nós ficarmos repetindo as palavras, ler, reler e refletir sobre esses temas. O que realmente significa?
Quais são algumas das características do ego? Quais são algumas características? Então, nós já comemos isso, são reflexões que nós fazemos às quintas-feiras, viu, gente? Nós estamos compartilhando com vocês. Uma delas é o sentimento do privilégio. O ego nos coloca num castelinho, e ali nós nos isolamos. E naquele castelinho nós queremos reinar, e queremos privilégios da divindade, privilégios para os quais nós não realizamos o trabalho necessário para obtê-los. E sabemos que sobre a justiça divina, quaisquer privilégios não fazem sentido. Por princípio, seria uma injustiça. O ego também se caracteriza por levar uma vida de superficialidade, ou seja, focando as suas atenções no ter e no reter, naquilo que é impermanente, no reconhecimento. E quando essas questões não são atendidas, caminham para o desequilíbrio, para as viciações. O ego alimenta a ilusão da infalibilidade. Vejam só, seres recém-saídos do primitivismo alimentamos a ilusão de sermos infalíveis. E todas essas características permeiam também as manifestações orgulhosas. O orgulhoso, inserido no seu castelo, ele se compara com os demais. Ele quer ser mais do que os demais. Quer ter mais reconhecimento. Não admite que lhe seja imputado erros. Na face evidente do ego, que tem como característica, em termos de energia, a ausência do amor, é que se manifesta então o egoísmo, o orgulho, o ódio, a revolta, a raiva, mágoa, ressentimento, angústia, tristeza e por aí vai. São sentimentos que vêm, que afloram em função daquelas especificidades, daquelas características do ego e do orgulho que não foram atendidas. Dito isto, gente, esse tema é tema que nós exploramos durante algumas semanas. Eu trouxe apenas algumas características para entrar com o tema agora do Lacordaire, quando ele nos diz que humildade é virtude muito esquecida entre vós. Vejam só, trabalhamos o ego, vimos que o orgulho, vaidade e prepotência são filhos do ego, e agora vem aqui a questão da humildade que ele nos coloca. Humildade é virtude muito esquecida dentre vós. E eu selecionei alguns trechos da mensagem dele, para depois nós continuarmos as nossas reflexões. Ele começa a questionar, lança para nós as seguintes perguntas. Quem te garante, falando dos ricos de todos os tempos, quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como o pobre, como o desgraçado, como o infeliz? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas, não desaparecem quando se extingue o corpo e envoltório perecível do teu espírito. Lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos afinal na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Olha como são duras as palavras. Duras por quê? Porque nós estamos analisando essa mensagem sob o ponto de vista do ser egóico, orgulhoso que somos. Quando nós mudamos nosso ponto de vista e assumimos a realidade que somos seres espirituais, filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida, ela se configura com todo o seu significado, com toda a sua veracidade, que de fato é. Deixa de impactar para orientar, para alertar, para direcionar. Na balança divina, são iguais todos os homens. É difícil nós entendemos isso. É muito mais fácil no nosso dia a dia esquecermos essa igualdade perante Deus. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência. Quantas vezes não falamos aqui?
todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo, e de modo algum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Nós nos desgastamos tanto, desperdiçamos tantas energias, perdemos tantas oportunidades de carinho, de afeição, de afeto, muitas vezes por aparências, muitas vezes porque aquilo que almejávamos em termos de reconhecimento não aconteceu. Mas sigamos. Que a voz dos Espíritos. Gente, nós estamos falando aqui de irmãos nossos que passaram por tudo isso que nós passamos e que voltaram ao plano espiritual, do qual nós viemos. Do qual nós viemos e para o qual vamos voltar. Eles falando, sede generosos e caridosos, sem ostentação. Às vezes nós fazemos um pequeno ato de filantropia e nos desgastamos quando não recebemos um obrigado. Nos revoltamos quando não recebemos uma palavra de gratidão. Como? Me esforcei tanto, perdi meu horário, fiz isso, fiz aquilo, doei, e aquela criatura nem para me dizer um obrigado. Nós é que devemos agradecer a oportunidade que ela, essa criatura, nos proporcionou de servir. Vejam como mudam as coisas. Que cada um proceda, pouco a pouco, a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Lacordaire, Constantino, 1863. Aí Argel, o bispo de Argel, Adolfo, bispo de Argel, complementa assim: não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Uma das características da caridade, lembra-se? Benevolência, indulgência, perdão, com devotamento e abnegação. A verdadeira caridade. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Olha só, quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Quando o orgulho chega ao extremo, que extremo é esse? Só Deus sabe. Mas provavelmente é quando começa a destruir, magoar, ferir ao próprio orgulhoso e a outras pessoas. Então, quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Vamos entender o castigar aí como sendo o professor, aquele professor que disciplina, aquele professor que tem uma regra, um regulamento, uma lei, e que não deve ser violada, sob pena de atrito. Quando tentamos violar a lei divina, nós entramos em atrito. Atrito produz energia, e energia ela vai ferir a mais fraca. É o aprendizado, é o processo de aprendizado que Deus coloca para as suas, nós, criaturas. Se Deus por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desferem no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilhar, eles se revoltam. Então cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Como é que isso se manifesta na dinâmica das reencarnações?
aquela questão que Lacordaire colocou no início, que nós lemos. Quanto dos pobres e miseráveis que se arrostam hoje nas ruas pelo mundo, não foram ricos em vidas passadas, que pisotearam sobre os humildes, que não souberam administrar a tremenda responsabilidade que representa a detenção de parcos, de muitos recursos, não parcos, de muitos recursos. Tremenda responsabilidade. Voltam humildes, simples, despojados de recursos para aprender. Nós estamos falando de bens materiais, mas também se aplica poder, se aplica uma série de outras questões que se colocam em nossas existências, que quando nós não soubemos utilizar adequadamente, vem a força contrária para ferir a nossa sensibilidade e aprender em nós como corrigir essas distorções. Aí ele termina assim, o bispo de Argel, Adolfo, bispo de Argel: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Abre os olhos. Aqui, lá no plano espiritual, estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dito isto, o que é a humildade? Sinal Verde, de André Luiz, capítulo 34, Sugestões no Caminho. Ele diz: a humildade é um anjo mudo. A humildade é um anjo mudo. Tudo que recebemos tem uma fonte, Deus, que nos concede ou retira conforme nossas necessidades do ponto de vista espiritual, de base, uma reflexão para a nossa humildade. A humildade, silenciosa como um anjo mudo, é força que não precisa de palavras para se manifestar. O humilde, geralmente, ele é silencioso, ele age, não fica falando muito. O verdadeiro progresso espiritual não se mede por reconhecimento externo. Lembram-se das características do ego, da superficialidade? O verdadeiro progresso espiritual não se mede por reconhecimento externo, mas pela capacidade de servir, aprender e renovar-se. Humildade não se exibe, mas transforma, age em silêncio, sustentando a vida interior e iluminando o caminho sem precisar de aplausos. Sustentando a vida interior, ou seja, a humildade quebra aquela crosta egóica e nos conecta com a nossa essência. A nossa essência, só lembrando, é onde nós nos conectamos com o Pai em nós, com essa energia amorosa, criadora, mantenedora, direcionadora e atratora do universo, e que nos concede paz, tranquilidade, alegria do existir. Dizer que a humildade é um anjo mudo sugere que a verdadeira humildade não precisa se anunciar nem se exibir. Age em silêncio, como diz, como uma presença discreta, mas que ilumina sem chamar a atenção. O anjo remete à pureza, vejam só, à proteção e à bondade. O humilde, ele trabalha nessa direção da pureza, da proteção, da bondade. O anjo, o mudo, lembra que a humildade não se vangloria, não grita, não exige reconhecimento.
Por outro lado, ela não é submissa. Ela não obedece a uma submissão cega, mas reconhecimento da nossa condição de aprendizes da vida. Se somos aprendizes da vida, como trabalhar, como manter em nós essa questão do orgulho? Não faz sentido. Lembre-se que orgulho leva a criatura a querer ser mais do que os outros, em qualquer área, científica, filosófica, política, espiritual. Eu estudo a doutrina faz um século. Meu exemplar do Livro dos Espíritos está autografado por Allan Kardec. E não aprendi nada. Mesmo que eu tenha refletido, estudado, como disse Paulo, por mais que estudemos, há entre nós a sabedoria divina, um abismo. Humildade nivela os homens, lembrando uma realidade simples: sobre Deus somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. A caridade sem humildade, a caridade sem humildade não é a verdadeira caridade. Se eu pratico um ato de caridade e me vanglorio disso, acabou-se a caridade. A diferença entre bondade e benevolência, lembra-se? Bondade é um sentimento interno, benevolência é o ato de exercer essa bondade. No momento em que eu me vanglorio desse ato, já não é a bondade mais que está me mobilizando, mas o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência. Um quadrinho, só para nos lembrar de algumas coisas. Jesus Cristo lavou os pés, você lembrou na mensagem? Algumas passagens do Cristo falando de gratidão, mas onde a humildade se fez presente o tempo todo. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. É uma das linhas de frente atualmente no estudo de liderança. A liderança servil. Não podia ser diferente a fonte, não é? Já vimos tantos tipos de liderança autocrática, etc. Mas por aí fora. Até descobrimos que a liderança mais significativa para uma organização de qualquer área é a liderança servil. É aquele líder que se coloca na condição de auxiliar os seus colaboradores na exploração das suas potencialidades, na busca dos resultados que todos perseguem. Jesus fez isso, vivenciou isso, lavou os pés dos discípulos, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Chico Xavier atendia milhares de pessoas gratuitamente, psicografando cartas e oferecendo consolo, sem jamais cobrar nada. Jesus acolheu as crianças e os simples, valorizando os pequenos e os humildes. Chico Xavier tratava todos com carinho e respeito, desde autoridades até pessoas simples que o procuravam em busca do consolo. Jesus Cristo perdoou os pecadores, como uma mulher adúltera, mostrando compaixão em vez de julgamento. Mulher, cadê aqueles que te julgavam? Não te condenaram? Não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno tampouco. Vais e não peques mais. Esse ensinamento de Jesus é para a mulher adúltera. Só lembrando que quando uma mulher comete adultério, o que significa isso? Ela não fez isso sozinha. Ou seja, aquela outra passagem, nessa mesma passagem, aliás, nessa mesma passagem, atire a primeira pedra aquele que se julgar sem pecados. E aí acabou o gênero, né? Veio para toda a espécie humana, de todos os tempos e lugares. Chico Xavier não julgava ninguém, mesmo diante de críticas ou ataques, respondendo sempre com bondade e silêncio. Jesus aceitou a vontade do Pai no Getsemane.
submetendo-se com humildade ao sacrifício. Chico Xavier aceitava suas próprias dores físicas e dificuldades pessoais, sem reclamar, dizendo que eram provas necessárias ao seu crescimento. Jesus entregou-se na cruz, exemplo supremo de humildade e amor ao próximo. Chico Xavier doou todos os direitos autorais de seus livros, mais de 450 obras, para obras de caridade, sem buscar reconhecimento ou riqueza. Raul Teixeira, no começo da sua missão, foi visitar Chico Xavier. Lá chegando, apareceu uma senhorinha, toda feliz. E ele quis saber o porquê daquela felicidade. É que hoje é o dia que eu venho ministrar o passe no Chico. Venho ministrar o meu passe no Chico, toda feliz. Raul estranhou, né? Estranhou, puxa vida. De repente o Chico, ô minha irmã, eu estava te esperando. Vem aqui, eu estou precisando do teu passe. E foi lá. Sentou, ficou concentrado, olhos fechados, e ela lá dando passe. E toda feliz, foi embora. E Raul não entendeu nada. Raul Teixeira. Anos depois, estudando a obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, tem uma passagem onde André Luiz faz uma comparação da física quando trata do DDP, que é a diferença de potencial. O que é isso? Quem tem mais sempre dá a quem tem menos. Entenderam? Quem estava dando passe em quem? Ou seja, no momento em que o Chico estava ali sentado, ele estava doando energias para aquela irmã. Ela estava sugando a energia dele, que no caso dele não fazia diferença, porque tinha muito. Percebem? Aí algumas reflexões. O que é mais importante? A utilidade prática de um gesto ou a intenção amorosa com que esse gesto é feito? Quantas vezes nós mesmos já oferecemos algo simples, mas de coração, e fomos acolhidos com carinho? Sobre essa atitude do Chico, o que teria acontecido? Vejam só, olha que impacto a pergunta. Sobre essa atitude do Chico, o que teria acontecido se tivesse dito para aquela irmã: não preciso do teu passe? Dói, não dói? Só de pensar algo assim. E quantas vezes nós não fazemos isso? Como a humildade dele em aceitar fortaleceu o coração daquela senhora. Quantas vezes nós recusamos ajuda por orgulho, quando poderíamos acolher com gratidão? Meu Deus, quanto temos para aprender? O orgulho cria separações entre ricos e pobres, instruídos e simples, poderosos e frágeis. Nos faz acreditar que somos mais do que os outros, esquecendo que todos somos filhos de Deus. Orgulho espiritual. Nós comentamos quando alguém se julga moralmente superior, mesmo dentro da religião. Estamos aqui estamos há 50 anos trabalhando a doutrina. Aí chega alguém, está chegando agora, quietinho. Muitas vezes, essa criatura que chegou agora vai nos ensinar a humildade, a alegria do servir. Não temos essas distinções. Não deveríamos ter essas distinções. Aquele cidadão Santo Antão, não vai dar. Vamos em frente. Ele foi tentado muitas vezes no deserto. O diabo tentou ele várias vezes. Uma história. Tentou ele várias vezes. E assim, de diversas formas. Do ponto de vista de poder, de dinheiro, de sexualidade e tudo mais. Até que chegou um momento que o diabo falou assim: não vai dar.
desisto. Quando ele percebeu que o diabo tinha desistido, ele começou: como eu sou santo. Como eu sou santo. O diabo: percebe? O aprendizado é permanente. Quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto em nossas vidas? Quantas oportunidades de reconciliação, de aprendizado, de crescimento espiritual se perdem porque não conseguimos dar um passo atrás e agir com humildade. É pungente isso. Quantas oportunidades de reconciliação nos nossos encontros, desencontros e reencontros, de aprendizado, de crescimento espiritual, se perdem porque não conseguimos dar um passo atrás e agir com humildade. Como podemos exercitar a nossa humildade no nosso dia a dia? Porque as oportunidades são plenas, são riquíssimas em todos os nossos dias, na nossa vida de relações conosco mesmo, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. A verdadeira grandeza não está nas riquezas, nos títulos ou aparências, mas nas virtudes que levamos conosco para a vida espiritual. Joana de Cusa, esposa de Cusa, que era um grande comerciante, tinha uma vida de nobreza, de muitos haveres, mas que era boníssima de coração. Conheceu Jesus e praticava os seus ensinamentos, a despeito da diferença do seu companheiro, que não alcançava essa verdade, os significados espirituais da mensagem de Jesus. Chegou um momento que perderam tudo, políticas, e ele acabou morrendo. O que ela fez? Saiu do seu patamar e foi trabalhar para manter os seus filhos, independente das críticas das suas conhecidas, e foi praticar o amor, e foi ao encontro dos necessitados, até que um dia ela chegou a ela, cruzou, enfim, com um grupo de leprosos, e não recuou, foi atender essas criaturas, acompanhou-os a Jerusalém, ao Vale dos Leprosos, auxiliou nas suas conversas, do que ela conseguiu auxiliá-los, até que um dia começou a aparecer em sua pele os sinais da lepra. Avançou, porque ela tinha recebido de Jesus: mantém de bom ânimo nas tuas dificuldades. E ela manteve. E quando chegou a sua vez de voltar à pátria espiritual, naqueles momentos lancinantes de dor, de desconforto, ela ouve a voz do Mestre: vem, Joana, estou aqui a te esperar. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Estamos nós nos preparando para ele. Muita paz. Mestre Jesus, como é sublime, Senhor, refletirmos sobre os teus ensinamentos de paz, da tua paz e de amor, do teu amor.
quanto obras por nós, quanto do teu amor é direcionado a cada um de nós, para que fortaleçamos a nossa disciplina, a nossa vontade, direcionemos o nosso esforço na superação das nossas ilusões temporárias. Ilusões que não nos preenchem. Ilusões que, como uma miragem, desaparecem a cada momento que a alcançamos, deixando-nos o vazio, o vácuo do nosso existir. Mas pouco a pouco, o teu amor imorredouro nos desperta para que gradualmente essa semente que faz parte do nosso ser comece a germinar em nosso íntimo. E, Senhor, quanta alegria, quanta paz, quanto significado esse pequenino germinar nos proporciona. Que saibamos exercer no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e atitudes, para com todos aqueles que compartilham a romagem terrena, pensamentos humildes, de apoio, de benevolência, de indulgência, que internalizemos essa energia imorredora do devotamento e da abnegação na prática do bem, que internalizemos o significado profundo, real, de que somos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes do amor. Estamos aprendendo a amar em cada encarnação, em cada evento, em cada ato do nosso existir. A força que mobiliza é amor. E só através do amor, só ampliando a nossa capacidade de amar, nós vamos deixando para trás as ilusões do ego, do orgulho, da vaidade, da maledicência, da prepotência, causa de tantas dores e sofrimentos. Que fortalecemos em nós esse desejo de anelarmos essa alegria existencial, fundamentada nos teus ensinamentos de paz e de amor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.